Eclesiastes capítulo 7, verso 17 diz: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Essa pergunta, por que você morreria antes da sua hora, pode indicar duas coisas. Há uma hora, mas essa hora ela é mais flexível do que nós imaginamos. E o que eu quero te mostrar pelas Escrituras é que a hora certa de partir é um plano geral que Deus tem para as pessoas, que envolve longevidade. Podemos observar nas Escrituras algumas exceções específicas que abordaremos, mas, via de regra, isso é algo para ser levado em conta. No entanto, isso não significa que o homem não tenha participação ou responsabilidade nesse processo e que ele não possa antecipar o dia da sua partida por diversas razões. Eu quero começar chamando a sua atenção para algumas declarações que a palavra de Deus nos faz a respeito de podermos aumentar o nosso tempo de vida. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 2 e 3, nós lemos: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Honrar os pais traz longevidade. Isso significa que aumenta os nossos dias. Presume-se que a desonra aos pais encurta os nossos dias, como vários textos das Escrituras falam a respeito de pessoas que iriam encurtar os seus dias na desobediência a Deus e por meio do pecado. Portanto, se é possível aumentar os dias e é possível encurtá-los e morrer antes da hora, nós precisamos deixar de lado a ideia de que é um dia pré-determinado, inalterável, para que cada um de nós venha a partir. Digo isso porque esse pensamento tem gerado não apenas negligência da nossa parte em relação a alguns outros princípios da Bíblia, como acredito que até nos impede de ver a importância do que mal conseguimos enxergar. E um deles diz respeito ao cuidado do corpo, a forma como tratamos o nosso corpo, que não apenas é o templo do Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo chama de a casa terrestre, o tabernáculo terrestre no qual nós vivemos. Muitas pessoas não têm cuidado algum com a sua saúde e não percebem que ao longo do tempo estão minando o potencial de longevidade que poderiam ter. Há outros não estão apenas limitando a quantidade dos seus dias. Eu costumo dizer que o cuidado com o corpo e com a saúde não apenas pode aumentar os anos de vida que temos, mas pode trazer mais vida aos nossos anos. Então vamos considerar algumas declarações da palavra de Deus que, entendo, não podem ser ignoradas. Uma delas diz respeito a esse plano geral, né? Eu falei a respeito de uma hora generalizada que Deus tem para a nossa partida. No livro de Jó, no capítulo 5, no verso 26, nós lemos: em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Quando a Bíblia fala do tempo, não fala de uma hora, de um dia, né, que foram determinados num calendário, mas fala de um processo. Então, assim como o trigo não pode ser colhido quando ainda está verde, precisa se esperar o tempo, né, em que ele maturou, também nenhum de nós deveríamos partir antes de robusta velhice. É lógico que estamos falando a respeito do que podemos classificar aqui do plano genérico, generalizado de Deus, porque há exceções. Entre essas exceções, nós vemos a questão do martírio. O Senhor Jesus falou a respeito de pessoas que seriam entregues à morte, até mesmo por familiares, por causa da fé. E algumas pessoas podem até estar cuidando do seu corpo e da sua saúde e ter a vida interrompida antes, por conta do seu posicionamento de fé, por conta de não voltarem atrás. Estou tratando disso porque, olhando para os textos da Bíblia que falam sobre aumentar ou diminuir os nossos dias, né? Em Deuteronômio, no capítulo 30, nós lemos no verso 20, Deus dizendo: pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Ele está falando de amar o Senhor, de não pecar. Em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 40, o Senhor diz: para que prolongues os seus dias na terra. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 2, Deus diz: e que os seus dias sejam prolongados. Ou seja, todas essas declarações, né, elas vão se repetindo ao longo das Escrituras e nos mostram que não há um dia pré-determinado. Por exemplo, vamos falar de alguém que comete aquilo que, obviamente, não recomendamos e na nossa doutrina dizemos ser algo muito sério, que é o suicídio. Essa pessoa, ela simplesmente matou porque chegou a sua hora, porque Deus determinou que assim o fosse e não é a escolha dela. Muitas vezes essa forma de pensar tem simplesmente alimentado todo tipo de negligência, seja a falta de cuidado com o corpo e com a nossa própria saúde, ou sejam decisões de pessoas de interromper a sua vida quando não deveriam fazê-lo. A verdade é que o homem pode interferir nesse processo.
Nós vemos, por um lado, Elias dizendo ao Senhor, né, melhor me é morrer do que viver, toma a minha vida, e ele acabou sendo levado, ainda que não imediatamente, pelo Senhor. Isso significa que aquele era o horário pré-determinado para que Elias partisse? Não, ele nem completou sua missão. Deus mandou que ele ungisse Eliseu, profeta, em seu lugar, para terminar o que ele não terminaria. Vemos também Ezequias, que quando o Senhor diz, você vai morrer, ele não vai viver, ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama ao Senhor, e Deus diz, estou aumentando os seus dias. Significa que por oração e fé podemos mudar o tempo que foi determinado para a suposta morte, como se fosse agendada, marcada. Algo que me chama a atenção, e aqui eu quero que você realmente me acompanhe, é a declaração que o apóstolo Paulo faz, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito de uma decisão. Ele começa dizendo no verso 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo sabia que mesmo sendo martirizado, Cristo seria engrandecido. Mas a pergunta é, quando morremos antes da hora, simplesmente por deliberada negligência, estamos glorificando a Deus com a nossa morte? Evidentemente que não. No verso 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Paulo está falando sobre escolher. Eu não sei se eu continuo vivendo mais, eu não sei se eu vou partir, se ele não tem nenhuma participação nesse processo. Por que que ele usaria a expressão não sei o que escolher? Verso 23, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então no verso 25 ele diz, convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo, estar com Cristo é maravilhoso, é incomparavelmente melhor, mas ele está dizendo, eu tenho toda a eternidade para desfrutar isso. Então ele diz, o céu pode esperar, porque se eu tiver mais tempo de vida, eu posso ser mais útil para o reino de Deus, eu posso abençoar a vida de muito mais pessoas. Anos atrás, comentei com um amigo que me recriminou quando ainda eu não entendia a importância do cuidado do corpo, não levava essas coisas a sério. Falei para ele, tenho medo nenhum de morrer, de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele olhou e falou para mim, vai ser ótimo estar lá, mas depois de estar lá, você não pode completar a missão que só pode ser feita aqui. Ele falou, isso? Se você der a sorte de morrer depressa. Eu lembro que eu assustei. Ele falou, porque muita gente vai ficar numa cama, sofrendo, dando trabalho para a família. E ele falou, a maioria não consegue partir imediatamente. Aquilo me fez realmente parar e pensar, será que entendemos o que é a mordomia do nosso corpo? Um assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Nós precisamos compreender esses princípios espirituais e não ser negligentes. O céu pode esperar, nós o desfrutaremos por toda a eternidade, mas enquanto vivemos aqui, temos que viver com sabedoria, temos que viver com inteligência, temos que ter um posicionamento de procurar cuidar da melhor forma possível do nosso corpo. Uma frase que me chamou muita atenção anos atrás é de um avivalista chamado Robert Murray McCheyne. Ele morreu muito novo. E a frase que se tornou célebre e famosa dele foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não tenho mais como levar a mensagem. Que Deus nos ajude a escapar dessa insensatez, parar de acreditar que está tudo predeterminado e que nós temos responsabilidade de, por meio das nossas escolhas, sejam a prática de princípios espirituais ou a escolha de uma vida saudável e o devido cuidado do corpo, a prolongar os nossos dias. Não apenas porque queremos ficar muito tempo na terra, mas para viver de forma saudável e cumprir todo o plano e o propósito de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender e a praticar essas verdades.